Hoje eu quero te contar uma história real, uma história que atravessou minha vida como um raio e me fez entender por que o debate sobre o aborto não é uma conversa abstrata, nem um tema polêmico. É um espelho da nossa consciência. É o ponto onde a verdade moral aparece nua e crua, e onde muitos preferem desviar o olhar. Mas antes da história, deixa eu te dizer a frase que tem guiado meu estudo nos últimos meses. O que destrói uma civilização não são as guerras, mas aquilo que ela decide chamar de bem. E o aborto é exatamente esse ponto. Alguns anos atrás, eu atendi uma mulher chamada Elisa, um nome trocado, por respeito. Ela chegou destruída, olhos baixos, mãos apertando a bolsa, como se segurasse o último pedaço do mundo, que ainda não tinha caído. Ela sentou e me disse: eu fiz algo que todo mundo disse que era só uma escolha, mas eu nunca mais fui a mesma. E então ela contou. Ela engravidou aos 20 e poucos anos, o namorado não queria, a família não apoiava, os amigos repetiam aquele mantra moderno, frio, É só um conjunto de células, pensa no seu futuro, você tem o direito sobre o seu corpo. E ela acreditou. Foi até a clínica, o procedimento durou poucos minutos, e quando ela saiu, ouviu a enfermeira dizendo: pronto, acabou. Mas não tinha acabado. Ela me disse: eu percebi que não era o meu corpo, porque se fosse teria acabado ali, mas algo em mim morreu, e algo em mim ficou vivo para sempre. E é isso que me persegue. E enquanto ela falava, eu pensava: como chegamos ao ponto de convencer uma mulher de que um coração batendo dentro dela não é vida? Como chegamos ao ponto de achar que a dor moral é só um efeito colateral psicológico? Como chegamos ao ponto de dizer que o que se destrói ali não é alguém? O que fez a nossa consciência adoecer tanto? Depois daquela conversa com Elisa, eu me fiz uma pergunta que mudou o meu modo de ver esse tema. Por que uma sociedade tão obcecada por ciência é justamente a sociedade que mais rejeita as consequências científicas da própria ciência? Porque, vamos ser sinceros, nunca soubemos tanto sobre o início da vida como hoje. Temos vídeos intrauterinos em ultra resolução, temos medições precisas de batimentos cardíacos, temos registro de ondas cerebrais, temos embriologia avançada mostrando a programação genética completa do ser humano já no zigoto. E temos até algo que parece saída de um poema místico, mas é pura ciência, o Zinc Spark. Quando o óvulo humano é fertilizado, ele libera uma pequena explosão luminosa, uma centelha causada pela liberação de átomos de zinco. É literalmente um brilho no instante em que a vida começa. A ciência filmou o momento em que a vida acende. Mas mesmo assim, dizem que discutir aborto tem que ser apenas com estudos empíricos. Tem uma frase que costuma ser lançada como se fosse um checkmate no debate. A maioria dos argumentos contra o aborto não vem de estudos empíricos. E isso é verdade, mas também é uma confissão, porque as perguntas mais importantes da vida humana, justiça, dignidade, valor, certo e errado, não podem ser respondidas por microscópios e estatísticas. Fatos descrevem, valores orientam. A ciência diz como algo é, a consciência diz o que fazer diante disso. É exatamente isso que a filosofia chama de distinção entre é e deve. A Enciclopédia de Filosofia diz com todas as letras que o debate sobre o aborto exige constatações empíricas e julgamentos normativos. Porque saber que há batimento cardíaco, DNA único e atividade cerebral não responde sozinho à pergunta moral. É certo eliminar essa vida? A ciência responde o que é um embrião. A moral responde o que é um ser humano. E os dois não se anulam, eles se complementam. Negar isso é como dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é inválida, porque não é um estudo empírico. Quando eu li a encíclica Evangelium Vitae, de São João Paulo II, uma frase me atravessou.
O aborto é aceito como um direito, e isso revela uma profunda ferida moral no coração da sociedade. E é exatamente isso, porque o problema não é falta de ciência, é falta de consciência. O que mudou não foi o conhecimento, o que mudou foi a capacidade de sentir repulsa diante do mal. É o que os antigos chamavam de obscurecimento da razão moral. E veja que impressionante, os gregos caíram porque começaram a eliminar seus filhos. Plutarco fala disso. Os romanos entraram em declínio porque trocavam a fecundidade pelo conforto. Historiadores latinos registram isso. Povos violentos e sangrentos sacrificavam seus pequenos. Na Alemanha nazista, aborto e eugenia andaram juntos nas mesmas leis. Sempre que uma civilização perde o senso do valor da vida inocente, ela entra em decadência antes de perceber. Por quê? Porque o primeiro sinal de corrupção moral não é odiar o inimigo, é deixar de amar o indefeso. E o mais indefeso é sempre o que está no ventre. Quando a Elisa terminou o relato, ela me perguntou: o que eu faço agora? E eu disse: primeiro você precisa entender que você foi enganada. E foi enganada porque te ensinaram a separar a ciência da moral. Como se saber o que é a vida não trouxesse consigo a responsabilidade de protegê-la. E ela chorou. Dificilmente alguém faz um aborto por pura maldade, mas muitos fazem por mentira. Mentiram para ela, mentem para a sociedade, mentem para nós. Porque é muito mais fácil transformar um ser humano em um conceito, conjunto de células, do que encarar o fato de que ali tem uma pessoa. Por isso tentam desqualificar qualquer argumento que não seja empírico, porque argumento moral dói, ele toca na consciência, ele revela. E uma sociedade que não quer enfrentar a sua própria sombra precisa deslegitimar qualquer discurso que diga isso está errado. No fundo, todos sabem que o aborto elimina uma vida humana. Sabem porque a biologia diz. Sabem porque a embriologia confirma. Sabem porque o DNA único prova. Sabem porque a ciência filmou a luz da concepção. Mas para a consciência moderna admitir isso seria too much. Ela teria que olhar para si mesma e dizer: eu permiti. E isso é algo que o orgulho humano não suporta. Então o que fazem? Atacam o mensageiro, censuram a discussão, dizem que moral não vale, dizem que consciência é opinião. Mas a verdade permanece. Não existe argumento pró-aborto que não dependa de desumanizar a criança. Nenhum. A Elisa começou a reconstruir a vida aos poucos. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi possível. E um dia ela me disse: eu queria voltar no tempo. E queria mudar sim o que eu fiz, mas também queria perceber que meu coração sabia antes da minha cabeça. E é exatamente isso. A consciência sabe. Antes dos livros, antes dos debates, dos estudos, das evidências, a consciência sabe. E quando a sociedade inteira precisa abafar essa voz interior para justificar a eliminação de um inocente, isso não é progresso, é regressão, é decadência, é a marca de impérios que sangraram antes de cair, é o sintoma de que algo muito mais profundo está doente. E por isso, por tudo isso, eu digo sem medo, o aborto não é apenas errado, ele não é apenas irracional, ele não é apenas contrário à ciência. O aborto é o teste supremo da consciência, é o espelho onde vemos quem realmente somos. E quando uma sociedade olha para um ser humano no ventre e diz que ele não vale nada, essa sociedade está dizendo, na verdade, o quanto ela mesma já esqueceu seu próprio valor. E tudo começa aí, ou tudo termina aí. Era pra ser só mais um dia cinza,
na cidade que nunca para pra sentir. Ela caminhava sozinha na calçada, carregando um silêncio difícil de dividir. Os prédios olhando de cima, indiferentes, como quem já viu demais pra se importar. E ela guardava no peito um grito preso, um nome que ninguém ia escutar. Disseram pra Elisa: não pensa muito, é só seguir. É só o seu corpo, é só um futuro. Não deixa isso te impedir. O mundo falou tão alto que ela calou o coração. Entrou na sala branca sem saber que a alma não tem botão de desligar, não. E quando a porta fechou, o tempo ficou pequeno demais. Ela tentou acreditar no que diziam por aí, mas não dá. Porque a vida acende como um raio, uma luz que a cidade não viu. É centelha em meio ao caos, é silêncio que grita eu existi. E por mais que o mundo negue, a consciência não deixa fugir. A verdade que tentam matar volta sempre pra ressurgir. Ela saiu pela rua vazia, com a alma cheia de ruídos. Acabou, disse a enfermeira, mas ela sabia, nada tinha sido esquecido. A noite caiu pesada e o vento trouxe um arrepio. Porque há coisas que não morrem, mesmo quando o corpo desistiu. E ela começou a lembrar de tudo que ninguém contou, que a ciência filma a vida no exato instante em que ela brotou. Porque a vida acende como um raio, uma luz que a cidade não viu. É centelha em meio ao caos, é silêncio que grita eu existi. E por mais que o mundo negue, a consciência não deixa fugir. A verdade que tentam calar volta sempre pra ressurgir. É tão fácil dizer que é liberdade, quando não é você quem paga o preço. É tão simples chamar de direito, quando a dor explode do avesso. O mundo gosta de slogans, mas não encara o espelho. Transforma alguém em conceito, pra não ter que ver o erro. E a cidade segue correndo, com seus prédios sem coração. Mas quem foi tocado pela centelha leva o universo na mão. Anos depois Elisa contou: eu queria ter ouvido a voz que falava baixinho, porque essa sim era comigo. E olhando pra janela, ela sussurrou bem devagar: se eu pudesse voltar no tempo, era só pra conseguir enxergar. A vida acende como um raio, uma luz que o mundo fingiu não ver. É centelha rasgando a sombra, é alguém dizendo eu quero viver. E por mais que eles inventem desculpas, a consciência insiste em dizer: a verdade não muda com votos, a verdade não para de nascer. A vida acende como um raio,
apagar. E por mais que tentem calar o ventre, o brilho sempre vai voltar.